Fala galerinha, beleza? Nessa aula vocês vão ver uma introdução à cinemática, que é uma das partes da física mais estudadas e que mais cai em vestibulares. Entender um pouquinho os conceitos básicos, o restante da disciplina fica um pouco mais fácil de ser entendido. Então preste bastante atenção nos conceitos básicos que eu vou mostrar para vocês. Vamos falar de cinemática e dos seus conceitos básicos. A cinemática nada mais é do que o estudo do movimento dos corpos. Aqui nós não vamos nos preocupar quem causou esse movimento. Existe na física um estudo para isso, que é feito pela dinâmica. Para estudar cinemática, é muito importante que você saiba três grandezas físicas. São elas: posição ou espaço, que será sempre representado pela letra S, velocidade pela letra V e aceleração pelo A minúsculo. Todas essas três grandezas sempre estarão relacionadas com uma outra grandeza física chamada de tempo, que é o tempo que você olha no seu relógio ou passando no cronômetro. Esse tempo é muito importante, porque as três grandezas físicas sempre acontecerão ao longo que o tempo for passando. Antes da gente seguir falando das três grandezas físicas, é muito importante que você saiba três conceitos principais: referencial, a diferença entre ponto material e corpo extenso, e a diferença entre repouso e movimento. O referencial é sempre quem vai mandar na análise do movimento. É importante você definir um referencial para entender, por exemplo, se um corpo é ponto material ou corpo extenso. E aqui nós vamos falar das dimensões do objeto em relação ao referencial. Por exemplo, nós podemos tomar como referência duas cidades, A e B, uma distante da outra de 100 km. Se nós formos olhar para essa distância e olhar para um carro nessa trajetória, as dimensões são desprezíveis pela distância que eu tenho entre as duas cidades. Logo, esse carro é um ponto material. Se eu estiver falando desse mesmo carro dentro de um estacionamento, por exemplo, as dimensões do carro não podem ser desprezíveis e esse carro se torna um corpo extenso. Logo, o referencial sendo uma estrada ou o referencial sendo um estacionamento, muda a relação entre ponto material e corpo extenso. Para terminar, é importante que você saiba se um corpo está em repouso ou em movimento. E isso vai ser dado pela distância entre os objetos, dela ser alterada ou não. Tudo isso também está relacionado ao referencial. Um exemplo: uma pessoa dentro de um carro pode estar em movimento e ao mesmo tempo parado. Depende do referencial. Ela está em movimento se o carro está em movimento com relação a tudo que está fora do carro. No entanto, essa pessoa não altera a sua distância com relação ao carro. Então, ela está em repouso com relação ao carro e em movimento junto com o carro em relação aos objetos fora do carro. Vamos falar agora, então, da posição e do espaço, que é uma daquelas três grandezas já apresentadas. A posição ou espaço nada mais é do que o lugar ocupado pelo objeto. Cada objeto vai sempre ocupar um lugar em um determinado exercício, um determinado experimento. Eu poderia chamar esses lugares de A, B, C, 1, 2, 3, ou mesmo chamar do nome de cidades, por exemplo, Rio de Janeiro, São Paulo, Florianópolis. Mas é muito importante que na física você use uma letra para representar esse espaço e essa letra será a letra S. E nós definiremos alguns espaços. Por exemplo, o espaço inicial, que toda vez que eu for falar do espaço inicial, eu vou representar pela letra S. E eu vou colocar um zerinho aqui, ó, como se fosse o espaço inicial, zero, a origem. E um espaço qualquer, que eu posso representar por S1, ou se eu quiser, um S2, ou ainda SA, ou ainda SB, e assim por diante, como aparecerão nos exercícios para vocês. Antes que você siga com o estudo das outras grandezas, é importante que você saiba o que significa trajetória. Trajetória nada mais é do que o conjunto de espaços ocupado pelo corpo em seu movimento. Eu posso pensar que um corpo vai descrever uma trajetória qualquer aqui. Vamos desenhar, só para você ter uma ideia. Esse é o caminho percorrido pelo corpo, e esse caminho ele pode ser marcado por alguns lugares. Por exemplo, eu posso ter um lugar definido aqui, um outro lugar aqui, um terceiro lugar aqui mais para frente e um quarto lugar aqui. Perceba que cada lugar vai descrevendo o que nós chamamos de caminho percorrido por esse corpo.
E como nós já falamos lá atrás, cada lugar vai ser representado pela letra S. Então nós temos um lugar 1, um lugar 2, um lugar 3, ou falando de outra forma, um espaço 4. E para que não fiquem todos iguais, é necessário que você defina qual é o 1, qual é o 2, qual é o 3 e qual é o 4. Eu poderia chamar de SA, SB, SC ou nomes de cidade e assim por diante. Essa vai ser a trajetória descrita pelo corpo.